Senhoras e senhores, é com muita alegria que nós anunciamos a presença do Dr. Gustavo Giro Pizzi, que é médico, administrador, preletor, instrutor e sócio do capítulo 325 da DONEP, no balneário Camboriú, Santa Catarina. Com títulos registrados nas especialidades de cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, credenciado pelo Ministério da Saúde em 3 das especialidades. Ex-diretor e cirurgião do Hospital Cristo Rei do Espírito Santo, ex-diretor e cirurgião dos Hospitais Santa Angélica do Espírito Santo, Alto Jequitibá, Nossa Senhora da Conceição, diretor do Centro de Saúde de São Mateus, diretor de Medicina Social do Ministério da Saúde, coordenador de acidente do trabalho, do INSS, médico e perito, presidente da Junta Médica Pericial do Departamento de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo, perito do Juízo do Fórum da Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, diretor-geral e socorrista do Hospital São Lucas, referência em urgências e emergências e traumas. Atualmente é médico cirurgião geral, ginecologista e obstetra na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vamos receber o nosso convidado então com uma forte salva de palmas. Boa noite. Trabalhei durante muitos anos em hospital escola. O Hospital São Lucas, na verdade, é um mega pronto-socorro que atende todo o estado do Espírito Santo, sul da Bahia e leste de Minas Gerais. E o Hospital São Lucas ali congrega todos os professores das 2 faculdades de medicina daquela época. E ali foi onde eu desenvolvi, durante toda a minha vida, a minha profissão. E ali dentro aprendi a conviver, inclusive com uma das profissões que eu fui legista no estado do Espírito Santo, que das profissões que eu tenho é uma que eu não gosto. Assim, quer dizer, não gosto, não me dou bem em fazer. O resultado é muito bom, mas não me dou bem em fazer porque sempre o paciente não tem um diálogo comigo, ele sempre está. Eu não gosto disso, eu não gosto diálogo. Então hoje, inclusive, eu ainda sou legista, mas quando é alguma ação internacional, quando existe algum conflito com o brasileiro fora, algum laudo, e devido a algum crime, alguma coisa que envolve um brasileiro, e que a família acha que não foi devido o laudo, então vai à justiça, à embaixada, e aí eu vou a esse país e ali eu atuo como legista, ainda faço isso. Como perito também, eu hoje trabalho como perito, trabalho, como foi dito aqui, cirurgião, faço cirurgia geral, cirurgia ginecológica, inclusive do câncer feminino. Aqui em Porto Alegre já estive falando, acho que a 2ª vez ou a 3ª, jantares da DONEP, né? Mas já estive aqui na Santa Casa, falando na Santa Casa daqui, que a gente fala Santa Casa, parece um hospital, né? Mas é um conglomerado de hospitais ali, né? Já estive aqui por perto também, em São Leopoldo, vários lugares, aqui no Rio Grande do Sul já estive em inúmeros lugares. A gente, quando vem no jantar da DONEP, como eu fui a minha primeira e a 2ª vez, eu fui interessado em negócios. E lá a gente ouve o preletor falar da sua profissão, das suas experiências, e é o que realmente nós temos em mente. É a nossa experiência dentro da nossa profissão.
E eu gostaria já de desarmar o seu coração, porque certamente muitos, ou todos quase, estão pensando que eu venho aqui falar de religião. Tá certo? Pode desarmar seu coração. Eu não venho falar de religião, porque se eu viesse falar de religião, eu deixaria para quem entende de religião daqui falar, porque tem muitos, inúmeros que sabem falar, tanto igual a mim ou até mais. Eu vim falar de um poder que a partir deste momento, a partir de hoje, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. No nosso coração, nós entendemos que nós controlamos a nossa vida. E por mais que nós sabemos e que nos aprofundamos dentro daquilo que nós conhecemos, por mais que queremos esclarecer, seja na engenharia, seja em direito, seja na medicina, em que quer que for, qualquer que seja a profissão, o mais que você conheça, você acha que você vai conhecer e vai resolver. E você vai ter controle da sua casa, vai ter controle de tudo quando você estiver num patamar desejável, financeiro e de conhecimento e de poder. Nós sabemos que o dinheiro traz poder. E são duas coisas que deixam o homem embebecido. Nós não temos controle de nada. Você que pensa que controla a sua casa, controla seus negócios, controla a sua profissão, controla a sua vida, você está completamente enganado. Se eu te perguntar, naturalmente, aonde você vive? Eu vivo em Porto Alegre, vivo em Santa Maria, vivo em São Paulo, vivo no Rio de Janeiro, vivo no mundo. E é aí o primeiro engano nosso. Meu caro e minha cara, você vive sobre a face da terra, aonde você está sentado, você anda, tem seu carro, sua casa, seu apartamento. É uma nave espacial. O mundo é um sistema que controla toda essa nave e controla a sua vida. Exemplo maior disso está aí desde 2008, uma crise mundial que os homens mais preparados de sobre a face da terra não conseguem controlar. Bilhões e trilhões de euros, de dólares, que homem nenhum possui, é o Bill Gates, não possui, não consegue controlar essa crise. Isso daí, meu caro, é um sistema que você pensa que está tudo bem e quando você olha está tudo desabando. Você já reparou quando você tem um momento de amargura na sua vida por algum acontecimento indesejado? E você parece que vem o outro logo em seguida, parece que vai cair desabando tudo, não é? Já repararam isso? Isso é um sistema. É um sistema que nos controla. A primeira vez que eu fui no jantar da Donete, eu ouvi falar de milagres. E eu nunca acreditei em milagres. E quando eu ouvi falar, foi o primeiro jantar que eu fui, que tinha um paciente canceroso, um paciente terminal, e depois que essa pessoa se ajoelhou perto desse paciente, fez uma oração a Deus, em nome de Jesus Cristo. Esse paciente foi retornando à vida, inclusive curado do câncer. Eu falei, é uma coisa muito interessante essa questão de milagre. Milagre, o sujeito não sabe explicar o que aconteceu e chama aquilo de milagre. O que se passou
com o Espírito, que realmente se existe, uma energia tão poderosa, inatingível, chamado de Deus. O outro chama de Alá, o outro chama, cada um bota um nome. Então por isso que eu te disse que eu não vim falar de religião. Não me importa que religião seja sua, seja qual for, mas eu vim falar de um poder que controla todo esse sistema. E que se você não for controlado por esse poder, certamente a face oculta, a face contrária a este poder vai te derrubar de uma hora para outra. Como eu ia dizendo, esse poder inatingível se plasmou num ser humano, num ser físico, e a humanidade fala que é Jesus e os outros santos. E quem foi que viu Deus? E quem foi que foi tocado? Então existe um elo perdido aí, era o que eu pensava. Eu só não reparei que eu estava ali, naquele jantar, naquele dia, com a família completamente destruída. Morava numa casa, uma ilha lá em Vitória, no estado do Espírito Santo, um dos pontos, ponto in da capital do estado. Morava na casa com 1000 metros quadrados de construção, um muro de 3 metros de altura, um de 60 centímetros de largura. E um dia, por várias vezes, mas um dia chegou, eu andava sempre acompanhado de uma pessoa amiga minha, nós nos chamávamos de compadre. Nem eu havia sido padrinho do filho dele, nem ele do meu filho, da minha filha, mas nos chamávamos de compadre. A minha casa vinha quando a gente fazia o contorno, o circular para fazer o contorno, ali parava de frente ao portão, e ali eu abria o portão e entrava. Eu parado ali, ele me falou: compadre, por que você vive num império desse? Você dorme em cima de tanto dinheiro, compadre. Vende isso, compadre. Vende isso e usa esse dinheiro de outra forma. Eu falei: compadre, sabe por quê? As pessoas que aqui passam não sabem a dor que tem aí dentro. Eles pensam que quem vive aí é muito feliz. Então jamais vão traduzir a minha vida. E é por isso que eu vivo atrás desse muro. Existia um ódio, meu amigo, tão grande, minha amiga, entre eu e minha esposa. Não era separação, não, era ódio. Os filhos me odiavam. Eram 4 filhos, 3 moças e um rapaz. Minha filha mais velha, a casa tinha um pé direito alto, uns 9 metros para o segundo piso, uma escada larga com uns 2 metros assim de largura, que ela contornava e ia para o segundo andar. Os dormitórios eram no segundo piso, e eu descia muitas vezes à noite e via minha filha mais velha chorando. E eu falava: o que você está fazendo essa hora, menina? Chorando aqui, o que você está sentindo? Por que você não me chamou? Ela: não, vai dormir, vai dormir. Pai, cuidado com o que você fala com sua mulher. E mulher, cuidado com o que você fala com seu marido. Sem que você perceba, o seu filho está do lado, fora da porta, está ouvindo. Você deixa marcas que depois você não pode apagar. Cuidado, pai e mãe. Cuidado dentro da sua casa, embaixo do teto que vocês vivem. Não jogue os filhos um contra o outro. Não jogue contra a sua mulher e nem contra o seu marido. O meu filho mais velho, o único filho homem, o terceiro, era um homem, 3 meninas e um menino. Esse eu sempre trouxe mais perto de mim, porque eu sabia que as minhas filhas me odiavam.
Inclusive, há pouco tempo atrás, elas falando que uma falou com a outra, você começava a rezar que o papai não voltasse para casa. Você disse que você não odiava ele, você rezava para ele não voltar para casa, que ele morresse na rua. Como é que você disse que você não odiava? Não, eu nunca odiei papai. Olha o que se passa dentro do mar. Quando o desastre vem, ele não vem de repente, ele vem anunciando antes. E tem passos que nós damos que não temos como voltar atrás. 2 anos eu tentando matar minha mulher, que eu não via outro jeito. Ir a Lide para resolver o problema era impossível. Dividir os bens era inimaginável. Não tinha como dividir os bens. Pensão alimentícia depois? Jamais. Vê-la casada com outro homem e aos vezes feliz? Pior ainda. E levar as filhas, mais tarde mocinhas. Muitas vezes o homem que casar com ela vai abusar da minha filha. Nunca! Aí, em vez de matar só ela, eu vou ter que matar o cara também. Você pensa que você domina. Você quer ter a situação na sua mão. Vou matá-la num acidente de carro. Durante 2 anos eu tentei que acontecesse um acidente, mas nunca era possível. Porque sempre ela saía com os 4 filhos. E eu sabia que não ia sobrar ninguém no acidente. 2 anos depois, fui convidado pela mesma pessoa, pelo mesmo casal. O rapaz tinha sido, esse senhor tinha sido, na época rapaz, né? Tinha sido muito companheiro meu, amigo, já de inúmeras noites de saída para encontros ilícitos. E todos os encontros ilícitos meus, eu levava meu filho desde 12 anos de idade. Cuidado, pai, o que você faz com o seu filho. Cuidado o que você faz com o seu filho. Fui convidado novamente para outro jantar. E inadvertidamente eu estava lá, esqueci do primeiro jantar, 2 anos depois. E quando novamente foi falado em milagres, eu me irritei. Me irritei muito, porque era uma coisa que eu não acreditava. E eu me senti assim, enganado. Me senti tocado de maneira inadequada. Me senti um imbecil ouvindo falar em milagres, a ponto de bater no braço do Fares, José da Silva Fares, esse amigo, falar: ô Fares, por favor, você nunca mais me convida para um lugar assim. Milagres, Fares. Sabe como é que acontece? É quando eu estou numa mesa de cirurgia que eu consigo reverter uma parada cardíaca. Às vezes tento a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vou reverter lá pela 5ª. E quando não consigo reverter, ô Fares, é só atestado de óbito, acabou, não tem milagre. Então você quer ver o que é milagre? Vão lá no hospital onde eu trabalho, que aquilo é milagre todo dia, então, porque você é um sujeito parada cardíaca, sujeito todo arrebentado, entendeu? Coma constante a gente atende. Isso é que você vê milagres. Saí dali já decidido em assassinar minha mulher de maneira mais eficaz, porque ela já via desde o primeiro jantar, quando falaram em milagre, que a pessoa lá na frente falou: escuta, quem quer aceitar esse Jesus que fez esse milagre na minha vida, que saia da sua cadeira e venha à frente, ou levante a sua mão aí. Ela foi a primeira que se levantou e saiu para ir à frente. Eu ainda levantei e quis pegá-la pelo braço. E eu cheguei até uma certa distância, mas não deu para alcançá-la, e eu parei. Eu olhei para trás e não tinha ninguém. Eu fiquei desconcertado para voltar para a cadeira, e ali fiquei quietinho, em pé. Eu falei: o que é burrice? Burrice é um vírus altamente contagioso. Dessa vez, inclusive, a primeira vez, deixei passar. Primeira vez quando ela entrou no carro, porque nós morávamos nessa ilha, e esse hotel é na ilha também, Ilha Bela, Ilha do Boi.
E o hotel, aquele hotel Senac, era perto da casa onde nós morávamos. E eu já estava morando no Prince Apart Hotel, um apart hotel novo que havia sido construído lá. Comprei 2 apartamentos, um junto do outro, e eu morava ali. Aí ela, vamos embora. Aí eu cheguei, olhei assim para ela já no volante do carro. Naquela época a gente não comprava carro importado igual compra hoje, não. Hoje você chega em qualquer loja e compra carro importado. Naquela época, 89, 90, 91, a gente só comprava carro importado, só tinha carro importado, comprava, ia para leilão em Brasília, naquelas missões militares ou embaixadas. Esses carros seminovos iam para leilão e lá eram arrematados e eu comprava esses carros. E eu tinha sempre um carro e ela outro. E nesse segundo jantar que nós fomos, inclusive, por coincidência, nós tínhamos 4 carros importados em casa. E ela tinha um Impala grande, bonito. E eu cheguei perto do carro assim, botei a mão em cima, eu falei, ela falou, vamos, eu falei, burrice, minha filha, é um vírus terrível. Você vive comigo há tantos anos, não pegou inteligência. Chegou aqui meia hora que você ouviu de baboseira aí, pegou burrice. Eu não vou entrar aí que eu vou pegar também. Você vai embora. E aí eu olhei, falei, vou pro hotel. Fui lá no hotel, falei, ó, chama um táxi para mim. Falou, ó, táxi agora, doutor, nessa hora, não é como hoje também, táxi você está vai na rua, passa por lá. Só lá no centro da cidade, vai demorar. Eu falei, não, então eu vou a pé. Foi aí que eu entendi a minha soberba, a vaidade humana é uma coisa terrível, mata o homem. Foi aí que me caiu a ficha. Eu passei na frente da minha casa e fiquei com vergonha de chamá-la. Eu tive que ir andando até o Prince Apart Hotel. Ela foi de carro e eu fui andando. Depois de chamá-la de burra. Vaidade é uma coisa terrível. Se você desça da vaidade. Não caia, não, desça. Isso, eu já havia sido apanhado com outra mulher, dentro do meu carro por ela, numa noite. Ela nunca saía à noite. Eu estava num desses plantões meus, e tinha aquele horário que a gente fazia dobradinha. Um ficava 2 horas e o outro descansava. Aí aquele que estava descansado voltava, fazia 2 horas e o outro ia descansar. Nessas 2 horas minhas, tinha uma garota me esperando na porta do hospital. Eu peguei o carro e saí com ela. Era meia-noite, quase, era 11 horas e um pouco. E saí com essa garota. Na hora que eu volto, que eu paro no semáforo, na época tinha aquela Mesbla, uma loja grande chamada Mesbla. Hoje não existe mais, acho que faliu, né? Pelo menos não tem visto há muito tempo. E uma avenida grande que tem ali, Princesa Isabel, e ali um semáforo logo depois dessa loja. Quando eu paro o carro, logo eu vejo aquela coisa vermelha, grande, parada assim. Eu falei, não é possível. Quando eu olho do lado, é possível. Ela com os 4 filhos. E você imagina que gritaria, que confusão que foi. Isso era antivéspera de Natal. Ela estava na Mesbla. Ela nunca saía à noite. Nunca. Ela saiu essa noite com os filhos para ir lá comprar aqueles apetrechos, aquelas coisas, para acampar, porque os irmãos dela iam acampar. Ela também ia me convidar para a gente acampar, para ver se unir a família novamente. Sempre na tentativa de unir a família. Boa intenção. Eu falei, agora eu vou matar de qualquer jeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para casa. Isso não é um pensamento rápido, como estou contando para vocês aqui. Isso é devagar, isso vem na cabeça devagar. Vou voltar para casa, vou demonstrar que está tudo muito bem. Uma semana depois, sei lá, eu volto a dormir com ela na cama. E quando tiver a família toda, ela tinha 3 irmãos médicos. Você imagina, companheiro meu, colega meu, fora os primos. Nós éramos 42 médicos na família. E trabalhávamos no mesmo hospital. Já pensou sabendo que eu matei a irmã, a prima? Como é que eu ia ficar dentro daquele hospital? Não podia entrar mais dentro. Falei, não, mas eu vou aprontar. Vou voltar com a família toda. O Gustavão agora está bem. O Gustavão assumiu mesmo.
está feliz, olha, está tudo bem em casa. Aí certa manhã eu acordo, já deixo, aplico-lhe um tóxico. Quando eu ver que ela está tranquilinha, relaxada, eu levanto e vou trabalhar. Só vou esperar alguém me telefonar. Ou a empregada, um filho, corre que a dona Maria José está passando mal. Eu já sei que já passou, já fez a passagem. Só vou pegar, levar para o IML. Agora tem que escolher o dia que tem um amigo meu lá no IML. Porque nessa época eu trabalhava no IML. Falei, se eu pego um desses que eu já briguei lá, ele me ferra. Eu tenho que pegar alguém que seja amigo meu, que eu não vou deixar nem o cara examinar. Eu vou entrar e eu mesmo vou fazer a peça. E quando tudo estiver tranquilo, eu formo uma nova família. Mas vou precisar dos filhos, vou precisar do meu filho, o homem, que é o único que está próximo a mim. Nessa época ele já tinha 15 anos, aparentava 19 para 20 anos. Ninguém falava que tinha menos de 19, 20 anos. Forte, bonito, uma pintura de rapaz. Um grande amigo. Cuidado que um dia podem te tirar o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Podem te tirar aquilo que você mais ama, tão brutalmente, que não tem tempo nem de dizer adeus. Eu sempre conto isso, eu vou à emoção, porque eu me transfiro para este momento terrível da minha vida. Marcas profundas ficaram na minha alma. São feridas na alma, não é no corpo. Ferida na alma, ela nunca sara. Pego meu filho, eu falei, eu não quero que o Gustavo vá participar do crime da mãe, da morte da mãe. Mas vou precisar dele, porque depois que tudo acontecer, se vier à tona que fui eu que matei a mãe, certamente as irmãs não vão querer falar comigo, nunca mais vai querer me ver nem pintado, nem as fotografias não vão querer ver, e ele também não. Então vou precisar dele perto de mim, pelo menos sabendo por que a mãe dele vai morrer, que mais tarde eu posso usá-la para trazer as irmãs de volta para mim e formarmos uma nova família. E o que é que eu vou usar para isso? A nossa grana, os nossos bens. Mostro para ele tudo que nós temos e vou botar diante dele, ó, isso tudo vai ser dividido. Sua mãe vai com a metade, eu fico só com a metade. E tem uma coisa, eu não vou poder continuar te dando a mesma vida que você tem. Você está com 15 anos e tem um carro importado na garagem. Você não pode pegar carteira e já tem um carro. Tudo isso vai ser mais possível, porque além disso eu vou ter que dar a pensão para ela e para as 3 irmãs, suas irmãs. E cada volta e meia eu estou sendo convidado para ir tomar um café. Não, filho, não é café não, vou convidado para ir lá na frente do juiz para determinar um salário, uma pensão mais alta, porque já não tem, entendeu? Cada hora está aumentando mais. Papai, e aí, como é que nós podemos fazer? Não sei, filho, eu acho que só se der alguma coisa que sua mãe morrer para sair da nossa vida. Mas eu precisava de prepará-lo para este momento. Eu preparar porque eu não queria que ele falasse, não pai, mamãe morrer não. Nunca mais eu poderia voltar ao assunto com ele. Mas se ele ficasse quieto, eu me dava pelo menos oportunidade de voltar ao assunto novamente. Daí um dia, uma semana, um mês eu voltava ao assunto, batia até ele aceitar. E nós sabemos que dinheiro é uma coisa que corrompe o homem. Você vê aí muitos homens que não precisavam de ser corrompidos, que têm salários altíssimos, bens, e se corrompem. Não é verdade? Nós vimos aí constantemente na televisão. Aí, cheguei para o Gustavo e falei, meu filho, vou passar essas férias só nós dois, eu e você. Nós vamos para Porto Seguro. Alguém conhece Porto Seguro? Arraial da Ajuda? Então nós vamos para Porto Seguro.
Vou eu, você, fulano e ciclana. Vamos embora. Aí nós fomos para lá, nós 4. Eu comprei sempre de costume, quando eu viajava, eu comprava uma Furgline, que era um carro que era preparado em São Paulo, tipo esses micro-ônibus, mas eram micro-ônibus assim, não era bem sofisticado, bem confortável, tinha frigobar ali dentro, não tinha CD nem DVD, porque naquela época só tinha aquelas fitas videocassete, né? Tinha televisão, tinha umas poltronas, 2 poltronas de um lado, 3 do outro, e no fundo, uma cadeira que a gente abria assim, que formava uma cama de casal. Nós fomos para Porto Seguro. Alguns dias depois que estávamos em Porto Seguro, logo em frente onde a gente estava, perto da praia, nós começamos um churrasco. Alugamos ali uma churrasqueira e ali foi chegando mais um casal, mais 2, 3 moças, mais 2 ou 3 rapazes, mais um casal, mais 2, mais 3, e juntamos ali uma quantidade de gente grande, uma quantidade grande, mais ou menos como esse grupo daqui assim. Até essa altura já tinha 3, 4 churrasqueiras, e saía um, ia comprar carne, vinha, vai e vem. Quando foi depois de meio-dia, eu convidei o pessoal, escurando, rapaziada, vamos para Arraial da Ajuda continuar esse churrasco lá, cada um pega a sua churrasqueira e vamos para lá. Aí todo mundo animou. Perto de Arraial da Ajuda tem uma praia chamada Trancoso. Hoje aquilo lá, há pouco tempo atrás eu estive lá, falando esse testemunho lá. Inclusive quem me levou foi o cunhado do prefeito. E a esposa do prefeito me levou nesse local onde aconteceu isso. E ali nós vivemos tudo aquilo ali. Nunca mais, de janeiro de 91, até então nunca mais havia voltado lá. Então me surpreendi, até o prefeito hoje lá tem casa lá e tudo. Mas naquela época não, naquela época só tinha umas 2 ou 3 casinhas de estuque, daqueles remanescentes indígenas, no alto de Arraial da Ajuda. E Trancoso era uma praia de nudismo. Na verdade, quando eu chamei, rapaziada, vou para Arraial da Ajuda, continuar o churrasco em Arraial da Ajuda, eu estava falando de outra coisa. Vamos para Trancoso fazer nudismo? Era isso que eu estava convidando. E todo mundo entendeu perfeitamente. E lá fomos nós para lá. E a festa continuou, e você imagina como que era essa festa. Chegou a certo momento, eu chamei a garota que estava comigo e falei, olha, agora, a partir de agora você vai acompanhar meu filho. Vai preparar um coquetel, você vai botar no copo metade champanhe e metade guaraná. A champanhe é docinha, ele não vai perceber. Só que você não pode deixar sem perceber o momento em que ele começar a ficar alegre. Você faz, põe na boca, faz que bebe, mas não bebe, porque você tem que estar ativo olhando para ele. Aí você dá para ele beber. Aí você fica esperto, fica na sua. No momento que você vê que ele está todo assanhadinho, você me leva, porque é esse o momento que eu tenho que conversar com ele. Nós sabemos, é outra coisa que nós sabemos. O homem muitas vezes, sóbrio, ele não aceita determinada proposta. Mas depois que tomou 1, 2 ou 3, ele apronta o que ele não, jamais sóbrio aprontaria. Às vezes o cara casado, com 1 mês de casado, 2 meses de casado, depois daquele joguinho de futebol, na volta vai tomar aquela cervejinha inocente. Antes de tomar a primeira, segunda, terceira, o companheiro diz, vamos sair com a garota aí hoje? Aqui vai sair comigo, tem uma prima, vou chamar, sair com você. Não, rapaz, 2 meses de casado, você está louco. Mas depois que ele tomou 2, 3, ele aceita até a prima da prima. Não é verdade? Bebida alcoólica é uma coisa, meu amigo, que você pode até ter em casa, mas quando você sabe beber, você bebe socialmente. Quando você tem controle sobre ela, não é mesmo? Você pode até ter ela em casa. É a maior mentira que existe. Bebida alcoólica é um ladrão que você abre a sua boca e joga. Ele não precisa nem arrombar a sua casa.
um belo momento te rouba a consciência e te joga na sarjeta. Bebida alcoólica, se você tiver em casa, chega hoje e joga fora, joga no esgoto, nem dê para ninguém. Tem muita gente que os filhos estão nas drogas e fica perguntando: por que, Deus? Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Sabe o que você fez? Tomando aquela bebidinha, aquela cervejinha inocente, seu filho estava olhando e dentro da cabecinha dele, ele pensou: papai bebe, aquilo é bom. Um dia ele está maior, está rapazinho, ele está jovem, para ter acesso à garota, ele vai beber para ficar mais descontraído. Alguém oferece um cigarrinho enrolado numa seda, dá uma puxada. É bom, é melhor ainda do que bebida. Junto daquilo vem um pozinho, um talquinho branco, e é por isso, ele viu na sua bebida alcoólica, é o início de toda infelicidade. Cuidado, não tenha em sua casa, não ponha em sua boca. E ela saiu com meu filho, essa garota. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, ela voltou. Eu estava ao volante do carro mais alto, né? Chegaram os dois assim embaixo, começamos a conversar, e eu vi que ele ainda estava sóbrio. Eu vi que o nível de consciência dele era estável. Poxa, acostumado a atender tanto coma, e o principal sinal do coma é a ausência de consciência. Para entender que o sujeito não bebeu, é moleza. Logo eu entendi que ele não estava a ponto. Naquele instante me bateu no coração algo terrível, também que a gente chama de sexto sentido. Não sei se você já ouviu falar isso. Eu tive um sexto sentido que isso ia acontecer. Não é sexto sentido, é outra coisa diferente. Naquele momento eu senti a presença forte de uma dor. Mas não era dor cardíaca, não, era a presença carregada de algo estranho. Me veio logo na mente. Ela notar que eu não conversei com ele, ficar preocupada ou ansiosa, porque eu posso brigar com ela, me amisangar, falar qualquer coisa. Ela pode dar uma dose mais maciça de bebida alcoólica, embriagá-lo e eu não poder conversar com ele. Ou, pior ainda, como existia naquela época uma permissividade muito grande no uso de drogas entre aqueles jovens ali. Hoje tem muita droga aqui? Então você imagina, aquela época era pior do que hoje lá. Lá era pior do que hoje aqui. Lá você pegava 2, 3, 4, 5, 6 rapazes assim, ó. De cara. Quando tinha festa na beira da praia, aqueles bancos da beira de praia, sempre tinha aqueles vidrinhos de clorofórmio que eles preparavam o cheirinho da loló ali. Neguinho chegava na porta do carro assim, dava aquela fungada de costa. Era cheirinho da loló, lança perfume, maconha, tudo que você pode imaginar. Entre os jovens ali havia uma permissividade muito grande. E eu pensei, ela pode tomar uma ou até mais drogas para poder prepará-lo para eu conversar. Na ansiedade dela ia acontecer um coma por overdose. E é uma coisa que eu tenho costume de tratar. Meu plantão era na sexta-feira, você imagina a Vitória, plantão de sexta-feira à noite, com aquelas praias enormes ali. Guarapari, uma praia internacionalmente conhecida, com aquelas areias monazíticas. Aquilo ali, coma por overdose, é uma coisa que a gente tem um costume assim, de tratamento muito. Eu falei, pode acontecer isso com ele. Eu chamei e falei, olha, você cuidado, que meu filho não sabe beber, eu te avisei. Ela não esperou falar em drogas, passou a mão no braço, ó, fica na sua, deixa comigo.
Realmente ela ficou ansiosa. Deixa comigo, está tudo sob controle. E saiu com ele. Eu fui para o interior do carro e as horas foram se passando. E eu não observei. Quando era depois de meia-noite, entre meia-noite e 1h, eu percebia o longo período de ausência dele, que não era costume nosso, que o nosso costume era a cada 20, 30, 40 minutos, nunca chegava 1h. Se eu estivesse dentro do carro, ou se ele estivesse, um batia, o outro batia, tudo bem aí, meu filho? Tudo bem aí, paizão? Ou gritava de nós, ó filhão, tudo bem, paizão. Era esse o nosso costume. E havia decorrido um período muito grande sem que nos comunicássemos. Eu fui na janela do carro, baixei o vidro, chamei um rapaz que estava assim, falei, por favor, chega aqui perto. Ele chegou. Você conhece o Gustavo? Conheço seu filho. Você tem visto ele por aí agora? Ele falou, não. Quando foi que você o viu a última vez? Eu, a essa altura, já estava preocupado. Ele falou, a última vez que eu vi foi quando eles estiveram aqui, ele e aquela garota, estiveram aqui, vocês conversaram e eles dois saíram nessa direção. E eu falei, bom, ele deve estar aqui por perto. Abri a porta do carro e fui procurá-los. Não os encontrando, voltei. Chamei as pessoas, falei, ó rapaziada, está aí todo mundo aqui, aquela confusão. Falei, presta atenção, até que eles pararam. Falei, está faltando alguém no nosso meio? Se tiver, levanta a mão. Se alguém estiver sentindo falta de alguém, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Falei, meu filho está aí, levanta a mão. Ele não levantou. E a garota que estava com ele, cadê? Falei o nome dela, também não levantou. Está faltando gente no nosso meio que vocês não estão observando. E às vezes não são só os dois, tem mais gente faltando. E aqui é perigosíssimo. Vamos formar grupos, pequenos grupos, no máximo 5 pessoas, vão sair em várias direções para que possamos encontrá-los. E foi assim, foi feito. Eu fiquei perto do carro ali, esperando que alguém gritasse, olha, eles estão aqui, já vinha trazendo pelo braço, com o braço no ombro, segurando, né? Olha, eles estão aqui, já foi encontrado, tudo bem, mas não foi isso, meu amigo, o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu ouvi aquela garota em gritos, em desespero, em pânico, gritando, aconteceu algo horrível aconteceu, e veio gritando, e desde que eu ouvi, eu comecei a perguntar, a gritar, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ela não me respondia, chegou perto de mim, olhou dentro dos meus olhos, aconteceu algo horrível. Aí se virou e correu. E eu perguntando o que foi, eu pensei. Eles foram encontrados numa situação constrangedora, ele levantou e está uma briga terrível, ela está me chamando para matar essa briga. E quando ela estava na distância como daqui, lá na saída lá assim, eu saí correndo atrás dela. Saí correndo atrás dela e à medida que ela foi parando, eu fui me aproximando dela e já paramos diante do corpo dele caído. Na hora que eu vi, eu logo te confesso, não como pai, mas como profissional, como sempre eu fazia e faço. Me curvei sobre o corpo dele, levei a mão no abdômen dele, na barriga, em busca de vida. Quando toquei o seu abdômen, o corpo dele já estava gelado. A sudorese, aquele suor frio, aquele suor que o corpo exala no momento de agonia, principalmente quando é uma morte que precede um sofrimento muito grande, o corpo exala aquele suor frio, sudorese. Com o vento da madrugada havia gelado o corpo dele. Fui no pulso, já não encontrei mais. Falei, pronto, mataram meu filho. Isso vem na cabeça da gente como um piscar de olhos, como relâmpago, vem um atrás do outro. Alguma pancada na cabeça, eu levei a mão na cabeça, o crânio estava intacto. Facada ao tiro. Vou procurar o lugar onde tem sangue, para ver onde entrou. Quando eu estou com minha mão sobre o tórax dele, ele toma aquela respiração profunda e fugaz. E começa aquela respiração irregular, que nessa situação de tosse, geralmente tem essa respiração que se chama respiração atássica. Se tiver algum colega aqui que está acostumado com isso. É por causa da formação reticular ascendente. Isso já houve uma lesão grave no centro respiratório. Lesão neurológica.
Eu falei, bom, mas tem vida ainda. Essa respiração ela vem irregular e para novamente, faz uma apneia. Depois ela volta. Tomei nos braços, parte no braço, parte no ombro, muito pesado, como eu disse, ele era grandão, muito pesado. E saí andando depressa, não dava para correr com o peso dele, mas dava para andar depressa. E as pessoas ao meu redor, outros vinham no nosso encontro, aquela gritaria que morreu, não morreu, morreu, não morreu. Cheguei no carro, abri a porta, liguei os faróis, levei diante dos faróis e comecei a constatar outras lesões mais graves. Coma profundo, com a pálpebra aberta, lesão aguda de ponte, midríase paralítica, essa parte escura dos olhos, quando você leva no foco, ela fecha. Quando ela está aberta, comprova a lesão. Lesão comprovada, pronto. Vou ter um filho neurologicamente comprometido. Vai ser uma cruz, mas não vou perder meu filho. Porque até ali, meu amigo, eu pensei, até ali eu pensava que eu tinha o controle. Como você deve pensar que tem controle também. Porque eu sabia, eu nunca havia perdido um paciente naquelas condições. Quantas noites, quantas madrugadas devolvi os filhos aos seus pais. Quantas vezes devolvi alegria dentro dos lares. Eu não esperava que aquele fosse o primeiro atestado de óbito que eu fosse assinar numa condição daquela. O que eu mais amava estava diante de mim, a um passo da morte. Eu sabia que era parada cardiorrespiratória em seguida. Gritei que procurasse um hospital onde pudesse socorrer o meu filho. Porque a essa altura nós temos que entubar o paciente para oferecer oxigênio, imediatamente pegar um vaso profundo e administrar líquido. A essa altura o rim já parou, o tóxico vai subindo, o que vai sendo metabolizado no fígado vai para a circulação sanguínea e vai subindo e vai bloqueando e vai destruindo os órgãos vitais, vai paralisando os órgãos vitais. O próximo não é nem um passo inteiro, meio passo é uma parada cardiorrespiratória. E eu sabia que eu já estava diante daquilo. Procura adrenalina, vê se acha adrenalina, uma substância que naquela época a gente sempre, quando tinha alguém que morava longe do hospital, mandava levar para casa, porque naquelas crises asmáticas muito fortes que estavam no interior, a gente ensinava com aquelas seringuinhas de insulina a quantidade certa e botava embaixo da pele do braço e dá uma broncodilatação até a pessoa levar para o médico. Mas essa adrenalina nós sempre usamos, quando temos tempo nós usamos na veia, quando não temos nós plantamos dentro da cavidade cardíaca, porque ela acelera o coração, ela dispara. Nós só evitamos a cavidade cardíaca por causa dos vasos que circundam. Mas quando não temos tempo, nós vamos ali, injetamos e começamos a fazer massagem. E eu já sabia que nós estávamos próximos disso, porque a primeira notícia que veio é que aqui não existe hospital. E a segunda notícia, não tem adrenalina, não tem nada, não tem nem casa, tem algumas barracas lá em cima que a gente não consegue falar com ninguém. Procura uma canoa, procura um barco que nós temos que atravessar. Porque a essa altura, desde as 10 horas da noite, aquela balsa que tem lá, que até hoje é usada, parava às 10 horas da noite. Só voltava a funcionar no outro dia de manhã. Quem conhece lá sabe, eu vi que tem gente que conhece aquilo ali. Aquilo é um rio profundo, é o encontro do rio, um encontro do rio com o mar. Águas turbulentas, um rio profundo com águas turbulentas, escuras, águas assim, escuras, e muito revolto aquele ali. Vê se tem um jeito de atravessar, e procura uma maneira de atravessar, porque senão ele vai morrer. E eu ali vi na hora que ele fez a primeira parada cardiorrespiratória. Nessa altura ele já estava, nós havíamos puxado a cadeira de trás, feito uma cama, colocado ele ali em cima, havíamos limpado o corpo dele com nossa roupa mesmo, tentando oferecer oxigênio para ele, oxigênio como
fazendo massagem, esfregando o corpo dele. E eu vi quando ele fez a primeira parada cardíaca. Gritei, trouxemos ele para o assoalho do carro e eu comecei a fazer as massagens. Respondeu bem a massagem. As primeiras respirações boca a boca, fui eu que fiz, ensinando uma pessoa à minha frente a fazer. Depois eu fazia massagem e a minha ordem, essa pessoa fazia a respiração. Mas isso não pode durar muito tempo, vocês já viram como que é. Num campo de futebol, quando acontece isso, vem logo depois, vem aquele carrinho, coloca ali em cima, a pessoa continua fazendo a massagem, a gente leva para dentro daquela ambulância. Lá dentro nós já temos ali dentro um desfibrilador, um reversor. Nós damos aquele choque, porque normalmente quando ele sai, ele fibrila. E a fibrilação ventricular, ela é implacável, mata mesmo. Então eu gritando que eu sabia que aquilo não podia demorar muito. Eu sabia que não dava para demorar. Ele gritava que podia que arranjasse o meio de atravessar, senão ele não ia aguentar. E eu vi um momento em que ele saiu de debaixo dos meus olhos, sem me dizer um adeus, sem me dizer nada. Perdia como uma fumaça, como uma nuvem que passa. Perdi aquilo que eu mais amava. Você não sabe. Você não sabe como é difícil passar um segundo sem aquilo que você mais ama. Eu não sei se é seu irmão, se é sua irmã, se é seu pai, se é sua mãe, se é sua esposa, se é sua família, se é a sua profissão, se é a sua empresa, o que for que seja. Quando você perde aquilo que você mais ama, o mundo cai diante de você. E você cai junto dos escombros. A vida é um peso. Se tivesse uma arma, eu te digo com toda certeza, eu não estaria aqui hoje para contar para você o que aconteceu. Pensei em várias maneiras de suicídio. Pensei em jogar o carro dentro d'água, mas pensei no barranco, eles vão me recolher. Se passaram 4h30. O carro, aquela porta que abre de lado assim, as pessoas em frente assim, olhando para mim ali. Eu olhava para as pessoas, mas ninguém entrava. Pessoas assim, com a mão na porta do carro, mas ninguém entrava. Quando alguém fez menção de colocar o pé na soleira da porta do carro, não sei se era para descansar o pé, se era para... Não sei para quê, eu não perdi a oportunidade. Falei, entra aqui. A pessoa entrou, falei, pega desse lado daí, do cadáver. E eu peguei o outro e colocamos ali de volta sobre aquela cama. Eu, como legista, vendo a morte, os primeiros sinais de morte real instalando no corpo do meu filho, se instalando. Você sabe como é que começa a rigidez cadavérica? Aonde começa? No queixo. Depois vem a região cervical, pescoço. E depois vai tomando conta do corpo. Por isso que nós fechamos as pálpebras, colocamos uma mão sobre a outra. No jovem era mais densa, porém mais lenta. No idoso ela é mais rápida, porém mais flácida. 2 horas depois vem os vigores cadavéricos. Aquilo era a morte falando comigo. Vou levar o que você mais ama e quero ver. Tire da minha mão. Aí vinha o outro sinal. A morte, assim como a gente conversa com o corpo em coma, estimula e tem uma resposta rude e fazemos um diagnóstico. Assim era a morte, me dando os sinais. Vou levar o que você mais ama e ninguém vai tirar da minha mão. Olha que tortura que eu passei. Essa pessoa saiu de dentro do carro, mais de 1h30 passou novamente. Eu havia pensado, vou esperar a balsa chegar. Quando eles colocarem a balsa ali, eu coloco o carro sobre a balsa, engreno a primeira, acelero o fundo quando eu soltar aquela embreagem, com os vidros e as portas trancadas. Ninguém vai me encontrar com vida.
Não sei quantos dias depois vão encontrar esse carro e não sei em que altura, mas com os 2 corpos dentro. Já faziam mais de 6 horas que ele havia morrido. Eu ouvi no momento em que eles acionaram os motores da balsa para começar toda aquela rotina diária. Eu então quis me despedir do meu filho. Tomei o braço dele e queria trazer a sua mão até o meu peito e falar: filho, eu quero te fazer o último pedido. Que você, aonde você se encontra, na dimensão em que você se encontra, você não saia do local que você está. Permaneça, porque o papai vai ao teu encontro. Eu quis falar do meu suicídio. Não faça como você fez algumas horas atrás, que saiu de debaixo dos meus olhos sem me dizer um adeus, sem me dizer nada, meu filho. Não é nosso costume. Você deixou o papai, filho, de maneira tão violenta, e eu não sei para onde você foi, mas eu vou ao teu encontro, e nós dois, com a experiência que temos, vamos construir uma rota, vamos construir uma nova estrada e esperar o dia que a sua mãe e suas irmãs vão chegar. E aí nós vamos construir uma família que o papai não conseguiu construir aqui na terra, filho. Papai pensou que com os bens, com tudo que eu dei a vocês, nós conseguíssemos formar uma família. Mas o amor não se compra, meu filho. O papai entendeu. O amor não se compra, mulher. O amor não se compra, homem. Nós temos que amar primeiro para ser amado depois. Não é com vestidos bonitos, com carro, com casa que você vai ser amado. Você pode até ser enganado, mas não amado. Eu vou, filho, usar a minha experiência e nós vamos formar uma família onde não haverá lágrimas de dor, somente de alegria. Os filhos não vão odiar os pais e nem os pais vão se odiar. A mão do meu filho, o braço não veio, porque a rigidez cadavérica já estava bem adiantada. Então eu me curvei sobre a mão dele. Quando eu me curvei, eu senti que, como peso de toda a minha maldade estivesse sobre o meu ombro e me empurrasse dentro de um túnel escuro, que naquele instante eu não sabia do que se tratava. Hoje eu sei que é a eternidade. Um fundo que eu não vi, um túnel que eu não via o fundo dele. Um túnel escuro que não tinha saída para os lados. Eu não sabia o que estava em frente. Para trás eu tinha certeza que não podia sair. E era obrigado. Eu tinha consciência que era obrigado a continuar caminhando. E o próximo passo ia me mostrar uma dor muito maior do que aquela que eu estava saindo dela. Naquele momento, foi como um relâmpago, veio tão rápido na minha mente, que se a humanidade tem razão em falar que existe esse poder, existe essa energia tão forte, e se existe alguma ligação com a humanidade que se plasmou no homem e chamou de filho. Ele viu esse filho morrer do jeito que morreu. Ele sentiu a mesma dor que eu estou sentindo. E se eu desafiá-lo, se eu clamar por ele, ele vai se materializar aqui. Mas isso foi um pensamento rápido. Quando eu pensei isso, o meu peito começou a se distender, como se eu não tivesse o controle daquilo. Eu não pudesse controlar. Os lábios foram se abrindo e saiu de dentro do meu coração um grito. E esse pensamento desse espírito passando em minha mente, chamado Deus, e esse ser chamado Filho, e o sofrimento que eu estava, de dentro do meu coração saiu um grito: que se Deus existe, tem um Filho chamado Jesus Cristo, em nome do seu Filho,
devolva o meu filho. E indiquei o cadáver. Me pareceu a pior coisa que eu poderia ter feito naquele instante. As pessoas olhavam para mim assim, como quem quisesse me prender, quisesse me amarrar. Eu falei, bom, agora eles vão me conter, vão pensar que eu estou doido, que eu enlouqueci de vez. Antes que eu terminasse esse pensamento, novamente essa coisa dentro do meu peito foi se distendendo, os lados se abrindo, e outro grito: que se Deus existe, tem um filho chamado Jesus Cristo, em nome do seu filho, devolva o meu filho. Foi como se eu estivesse no interior de uma bomba nuclear, no momento exato da explosão dela, ou aquele último instante. Parecia que tudo era cinza, um calor insuportável. Aquele cadáver voltou à cor normal, estava diante de mim, de pé, as pessoas tudo paralisadas. Eu olhava para ele e olhava para as pessoas, e ele começou a falar: pai, as férias terminaram, a mamãe e as minhas irmãs, falavam o nome de cada irmã, estão me esperando. Eu parava olhando para ele, o cérebro funcionando, mas o corpo, os músculos paralisados, as pessoas paralisadas, atônitas. E ele: pai, olhava para as pessoas, olhava para mim. As férias terminaram, pai. Mamãe, e falava o nome das irmãs, estão me esperando. Como quem dissesse: me leva, que está demorando. Foi um susto tão violento, tão forte, que até hoje eu tenho vivo na minha alma e no meu coração uma cicatriz tão grande, para afirmar com mais certeza do que eu vivo e que você vive, mais certeza do que eu estou tocando nessa cadeira, mais certeza de que qualquer outra coisa, que Ele é mais vivo e mais ativo sobre a face da terra do que eu, você ou qualquer coisa que você possa imaginar. Esse poder, esse Jesus, Deus, Ele tem estado ao seu lado a cada instante, esperando que você desça do seu coração, se sinta um ninguém, impotente para resolver aquele problema, e clame por Ele, para que Ele possa se materializar diante de você em forma de um milagre. Quando você estiver diante de algo que o homem e ninguém, nada possa resolver, e que você sentiu que a esperança se foi, você nesse instante clame por Ele, de pé, ajoelhado, sentado, de qualquer forma, clame pela presença dEle, e você vai ver que o milagre vai acontecer. Meu filho hoje está em Balneário Camboriú, é advogado, está trabalhando lá. O amor entre nós, como eu disse no início, as filhas nem lembram que teve tanto ódio assim entre nós. A mulher que um dia, meu amigo e minha amiga, se você acha que o amor entre vocês acabou, se você pensa que a atração acabou, eu te digo com mais certeza do que você possa ter, que não acabou não. Faz tudo novo, Ele não remenda nada quando Ele entra na sua vida para fazer novo. A mulher que um dia eu pensei em matar, que não havia lugar para nós dois sobre a face da terra, hoje é impossível imaginar a terra, o mundo, a vida sem ela. Não consigo imaginar uma companheira inseparável. Tão inseparável. Essas palmas são para Ele, que é vivo e é ativo sobre a face da terra. Ele tem estado ao seu lado como padrão. Esses dias mesmo eu tirei 3 plantões na maternidade e ela não me deixou, estava lá me esperando. 3 dias seguidos ali. Glória. Pode faltar o beijo. É uma grande alegria nós estarmos aqui com vocês.
E eu sou eternamente grata àquele Deus, àquele Jesus que naquele dia em que eu achei que seria a última oportunidade, o último trem, a minha última esperança, mas não acreditava que seria da maneira como foi. A partir daquele dia, Ele tomou lugar, Ele tomou a direção da minha vida. Nunca mais eu estive só. Ele simplesmente nos dá uma nova direção. E a cada dia, a cada manhã, nós temos algo novo para contar. E muito mais do que ressuscitar o nosso filho, que esteve certamente no vale da sombra da morte. Esse Deus maravilhoso tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, porque Ele faz você viver, caminhar no sobrenatural de Deus. Tantas e tantas outras coisas nós poderíamos compartilhar com vocês. Quem sabe uma nova oportunidade, eu estarei aqui para contar muitas coisas. Não existe mesmo nenhum conserto, Ele não faz conserto. Ele te dá um novo casamento, um casamento como o nosso que nunca existiu. Ele realmente hoje, a gente não é para contar para vocês só por contar uma história, mas Ele faz realmente fazer parte da respiração do outro. Antes existia tanto ódio, hoje tanto amor. Esse Jesus faz isso. Eu quero te dizer, não perca a esperança, porque Ele é suficiente e Ele é tremendo. Que Deus abençoe. Ele adora quando eu falo que eu gosto dele. Só não vou falar só hoje, Samuel. Hoje realmente nós somos inseparáveis. É um amor que nasce a cada dia, a cada instante, a cada momento. É uma lua de mel, é algo inexplicável. Ele tem. Eu esqueci de falar que vocês são agraciados, porque vocês estão vendo diante de vocês uma sobrevivente. Ele tem feito dentro de um hospital onde eu trabalho, nas mesas cirúrgicas, as pacientes com câncer que eu tenho operado, de que alguém que vem em Balneário Camboriú e fala assim, eu quero ver uma delas. Essa que estava com câncer realmente, tumor invasivo e não precisou de fazer quimioterapia nem radioterapia. Eu deixei com eles meu cartão, pego meu telefone, liga para mim e vou levar a mais de uma, a várias. Mas antes de sair de casa, antes de fechar a porta, eu convido, vem comigo, Jesus, vamos curar essa paciência. Coisas incríveis, mas realmente, como eu te falei, coisas incríveis, Ele traz a realidade. Eu gostaria de te convidar para que você ficasse em pé. Enquanto você ouve esse dedilhar, por um instante eu gostaria que você pensasse em uma coisa. Não é esse médico, não é o Gustavo, não é nenhuma dona de piano, não há nenhum homem aqui da sala. Hoje eu quero este poder que veio para mim, que veio para você, para cada um dos senhores e das senhoras, que veio para dentro da sua casa. Se você tem alguma coisa que você necessita muito, se você tem um filho já perdido nas drogas, se você tem uma empresa à beira da falência ou falida,
Se você tem um casamento falido, o que for, algo que o homem não pode fazer, para que você tenha certeza que foi Deus que fez, que foi Jesus que fez, hoje à noite você vai colocar diante dele. E nesse momento você não pensa, por favor, em religião nenhuma. Não pense em quem está aqui à sua frente, quem está ao seu lado, quem está atrás de você. É você sozinho e Deus. Você vai se ligar com Jesus nesse instante e vai orar comigo. Busque como se você estivesse buscando, e que está o sobrenatural. Mas não perca, nem por som, nem por nada, não perca este momento íntimo seu com Deus. Não quebre esta corrente. Feche seus olhos. Comece a pensar na sua vida. Faz uma retrospectiva da sua vida. Pensa o que você tem feito. Pensa em toda a sua vida. Se analisa. Analisa o seu lar. Como eu disse, a sua empresa, o que for. Analisa. Agora repete comigo em voz alta. Primeiro vamos declarar que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele vai adiante de nós, quebrando, desarmando toda armadilha satânica, toda armadilha do mal, e vai nos dando vitória. Vamos declarar em voz alta: Senhor da eternidade, que mandou o seu Filho aqui à terra, para que eu pudesse também ser seu filho. Pai amado, eu abro meu coração e te peço que entrone Jesus Cristo dentro do meu coração como o Senhor da minha vida, que vá diante de mim, quebrando, destruindo, desarmando toda a armadilha do mal, afastando de onde eu devo passar todo entulho espiritual, toda armadilha espiritual, para que eu possa passar livre e desimpedido aonde quer que eu vá estar. O teu Espírito já esteja preparando aquele lugar para a tua glória, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida. Santo Pai amado, o Senhor que criou todas as maravilhas, que criou o universo, algo tão maravilhoso e tão grandioso, que o homem jamais já chegará ao fim a entender tudo isso. Eu sei que o homem não tem a mente, a altura de entender um pouco do teu poder. Mas eu, Pai, quero experimentar em minha vida o seu toque, a sua presença. Agora, no seu pensamento, fala o que você quer de Deus. Põe o milagre que você quer na sua vida. Fique em silêncio, com seus olhos fechados. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus.
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em forma de agradecimento, eu já te digo, obrigado. Amém, amém e amém. Quem acredita, diga amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Esta é uma oração, não é de confissão de fé a uma religião, nem a um homem. É confissão a Deus, entregando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito a Deus, a Jesus, e Ele sendo o Senhor da sua vida. Mesmo que um dia você tenha feito em qualquer local, qualquer igreja, qualquer religião, tenha feito uma declaração de fé, mas agora você tem certeza dessa existência viva de Deus na sua vida. Você que fez isso com o coração aberto para Deus, querendo realmente Ele na sua vida, aonde você está, não vai sair do seu lugar. Você levante a sua mão, que nós queremos te dar um presente. Levante a sua mão, amém, amém, amém. Pode levantar a sua mão, que nós vamos entregar aí onde você está. A dona Piança, por favor, entregue um livro à esposa e um livro um ao marido e um a uma esposa. São 2 livros para o casal. Então cada casal vai ganhar 2 livros. Levante sua mão que eles vão até você, por favor. Por aqui, ó. Veja bem, eu fui bem claro. Não pense em religião agora. Ah, mas um dia eu fiz uma confissão de fé. Você agora está fazendo uma entrega de si mesmo a Deus e dizendo que Ele é o Senhor da sua vida. Ele reina sobre você e você vai falar a língua dele. O que é Deus reinar sobre nós? Vou dar um exemplo. As Malvinas é uma ilha aqui perto da Argentina, nós estamos perto dela. Mas quem domina ali? Reino Unido, a Inglaterra, certo? Certo? Eles falam o espanhol lá ou falam inglês? O inglês. Não é verdade? Você tem que falar a língua daquele que te domina, a língua de Deus. Jamais abra sua boca para sair uma palavra de maldição, um xingamento. Mesmo se algo cair no seu dedão, no dedinho, glória a Deus, você vai ver que a dor passa imediatamente. Se alguém te deu uma imprensada na rua, não abra o vidro para xingar, não. Nem deseje que a pessoa vá bater no carro, não. Abençoe. Vai com Deus. Você vai ver a sua vida começar a mudar de cor, de cheiro, de tudo. Você vai sentir a presença de Deus na sua vida. Tem mais alguém que está esperando o livro, que não chegou até ele? Por favor, levante a mão, onde estiver. Todos receberam o livro? Que Deus os abençoe. E tenha certeza na sua vida que Ele quer e Ele já preparou o melhor para você. Basta nós tomarmos posse daquilo. Você acha que Deus gosta do seu sofrimento? Ele não se alegra nem com a morte do ímpio, daquele perverso. Ele não se alegra com a morte do traficante, não. Como nós fazemos, não. Negativo. Então você acha que Ele vai querer para você alguma coisa de mal? Jamais. Antes de te criar, Ele criou um propósito para você. Antes de te criar, Ele criou um jardim do Éden para você. A melhor esposa e o melhor marido. O melhor pai, a melhor mãe. E o melhor da sua empresa, do seu emprego. Tudo de melhor na sua vida. Então, a partir de hoje, começa a falar a língua do seu Rei Deus, Jesus Cristo. E começa a exigir o melhor dentro da sua casa. Começa a pedir o melhor dentro da sua casa.
Eu quero andar num carrão que me dá status. Mas, para aí, não tenho dinheiro para comprar. Se você tivesse o dinheiro, não precisava dele. A gente, quando tem dinheiro, vai lá e compra, não precisa dele. É aí que você vai sentir o poder dele. É você desejar, pedir e pedir com fé. E você vai ver que você vai ter a saúde, a alegria e a paz no seu lar. Que Deus abençoe a todos.